Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia, mas vamos falar primeiro do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas, céu com nuvens esparsas, o sol brilhando, temperatura em elevação. Estamos agora chegando mais com pancadas esparsas, né? Com pancadas variadas na nossa região, bem localizadas aqui e ali, típico de verão. É isso que está já acontecendo com o clima. Entrou uma frente fria aí, tá meio friozinho, de manhã tá mais frio. É o típico outono brasileiro, a estação mais bucólica do ano. Você pode acompanhar conosco aqui a previsão. Tem aí, ó, a máxima prevista para hoje 31 graus, a temperatura agora é de 29, a umidade relativa do ar girando em torno de 60%. Carmo do Paranaíba e Presidente Olegário, também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito especialmente para você. Para quem participa aqui, sexta-feira é dia de sorteio, né? Uma caixa com produtos da Semil, uma cesta com produtos da pamonharia Cristo Rei, a melhor pamonha de Patos de Minas, e 2 passaportes para a FENAMILHO 2026, hein? E hoje eu vou falar do passaporte, você preste atenção porque pode ter novidade aí para você. Confira agora os destaques do programa desta quarta-feira com a dona Yandra. Na tela. Idosa é assassinada dentro de casa no bairro Santa Terezinha. O suspeito foi preso. Júri entende que não houve tentativa de homicídio contra a PM em Varjão de Minas. Denunciado por tentativa de homicídio no bairro Jardim Paulistano está sendo julgado hoje. Acusado de matar homem no bairro Lagoinha após cobrança de dívida de R$20 será julgado amanhã. E Polícia Civil desarticula esquema de desvio milionário em Rio Paranaíba. Olha, no quadro Alerta PM de hoje, nós vamos falar sobre trânsito. Será que tem prosa para o trânsito em Patos de Minas? Tem assunto para a gente falar do trânsito em Patos de Minas? E vamos falar também sobre a Semana Nacional da Cafeicultura Moderna. Café hoje chama a atenção do mundo inteiro, né? É a grande commodity, né? No mundo hoje é o café, e o Brasil é forte nisso, e nós vamos falar sobre a cafeicultura brasileira hoje aqui no nosso programa. Vamos começar aqui. Vamos começar com a dona Yandra. Tudo bem com você? Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. Hoje você veio assim de vermelhão, não é isso? Vim para colorir o estúdio aqui. Eu pensei que você viria de azul hoje para comemorar a vitória do Cruzeiro ontem, Deveria né? ter vindo, não é? Deveria. Foi boa a vitória do Cruzeiro, não pode perder na Libertadores. Mas vamos começar? Vamos sim. A Yandra começa no nosso programa sempre trazendo as informações aí da região. Tá calma a região ou tem muita coisa? Não, Gui, a gente tem muita coisa e infelizmente, assim como ontem, a gente trata hoje também sobre crimes contra a vida, né? Então a gente segue falando a respeito. Então vamos lá, é com você. Toca aí. É isso aí, a gente começa então falando, né, de acidente, que é uma coisa que a gente sempre retrata aqui também no programa Gui Boa Ventura. Um acidente fatal, infelizmente, foi registrado no início da noite de ontem na MGC 354 em Presidente Olegário. A informação é de que a ocorrência, né, envolveu 2 veículos, sendo uma caminhonete emplacada em Vazante e também um caminhão emplacado no município de Itapecerica, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a caminhonete que seguia no sentido Presidente Olegário para Lagamar
teria invadido a contramão de direção e bateu aí contra o caminhão, conforme a gente vê nas imagens. O condutor da caminhonete, um idoso de 67 anos, que mora em Vazante, morreu no local. Ele foi identificado como Juracir Alves Fernandes. O condutor do caminhão, um homem de 58 anos, não se feriu. A informação é de que ele foi avaliado por uma equipe do SAMU e aí então não estava, né, com nenhum ferimento, e o SAMU atendendo a essa ocorrência em Presidente Olegário. A informação também é que foi feito o teste do bafômetro e ele não estava embriagado. O trânsito no local foi controlado durante o atendimento, sendo posteriormente liberado. A gente também tem informação que os documentos aí dos veículos e dos condutores estavam em situação regular. A perícia esteve no local, realizou os trabalhos de praxe e agora vai confirmar aí o que causou esse acidente fatal em Presidente Olegário. Mais um acidente com o caminhão, a gente tem visto aí muitos acidentes com veículo de carga pesada na nossa região e esse é mais um fato. A gente muda agora também, falando de acidente, um sargento da reserva da Polícia Militar, um homem de 52 anos, foi preso ontem à tarde, após provocar um acidente no bairro Dona Benta, em Presidente Olegário. Segundo a ocorrência policial, o homem conduzia uma caminhonete pela rua José Félix, quando então perdeu o controle da direção e invadiu uma residência no cruzamento com a rua Antônio Pereira Araújo. O veículo só parou após derrubar o portão da casa, né, onde então aconteceu esse acidente e também atingir um carro que estava estacionado na garagem. A gente está vendo as imagens a respeito desse fato e a informação também é que com impacto o carro foi arremessado contra o muro de uma casa vizinha e apesar aí, né, da cena que a gente acompanha, do susto aí passado por esses moradores, os moradores com idades aí de 1 ano, 11 anos, 16, 38 e 43 não ficaram feridos. O motorista também não se machucou. E a informação da polícia é que o sargento apresentava sinais de embriaguez. Ele foi submetido aí ao teste do bafômetro, que apontou 0,68 miligrama de álcool por litro de ar expelido, valor muito acima aí do permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro, e diante da situação, ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. Foi multado aí por essa questão aí do trânsito, né, de crime de trânsito, em R$ 2.934,70 e em seguida foi encaminhado à delegacia. Hoje pela manhã nós entramos em contato aí, né, com a Polícia Civil, que informou que a documentação estava regular. O veículo, né, foi liberado aí para uma pessoa identificada pelo condutor responsável para a retirada do veículo. E aí, então, também, segundo a Polícia Civil, o condutor foi ouvido pela autoridade policial e após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 3.200, ele foi liberado conforme prevê a legislação. Então, aí o prejuízo material, porque o veículo ficou danificado, a residência ficou danificada, o susto aí, né, para os moradores dessa residência e mais de R$ 5.000 de prejuízo aí somente em multa e autuação por estar dirigindo embriagado, e ele teve que pagar a fiança aí para ser liberado. E a vergonha, né? O militar da reserva passando aí por toda essa situação, não dando o exemplo aí, consumindo bebida alcoólica e dirigindo. Agora a gente tem informação, Gui, de um caso que aconteceu em Frutal, mas que vale a pena a reflexão e o destaque aqui para nossa programação, porque a Polícia Civil informou que investiga o homicídio de Rafael Garcia Pedroso, de 31 anos, ocorrido no dia 31 de março deste ano, no bairro Novo Horizonte, em Frutal. De acordo com o apurado, o crime teria sido praticado por Marcos Antônio da Silva Neto, de 19 anos. Há informação de que a vítima, há cerca de 10 anos, teria sido responsabilizada aí pelo homicídio da mãe de Marcos Antônio e a mulher identificada como Lauciane Cipriano. Fato que foi devidamente investigado na época, de acordo com a Polícia Civil, com a identificação, processamento e condenação do autor pelo Poder Judiciário. A informação é que o filho dessa mulher, que foi aí vítima de feminicídio, que é o Marcos, ele monitorava Rafael desde que ele deixou a Associação de Proteção e Assistência
aos condenados, que é a PAC. E essa saída, então, dele foi no dia 15 de janeiro. Então, ele passou o mês de janeiro, fevereiro e março monitorando a vítima e aí, então, cometeu esse crime no dia 31 de março. A Polícia Civil ressaltou que, independentemente de eventuais motivações, a prática de justiça pelas próprias mãos não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, sendo o uso legítimo da força atribuição exclusiva do Estado. E aí também diz que no curso das investigações, a defesa do investigado apresentou a petição solicitando agendamento para sua oitiva, foi marcada para o dia 6 desse mês agora, na segunda-feira, mas o investigado não compareceu na data estipulada. As apurações estão em andamento, estágio avançado, segundo a Polícia Civil, havendo a identificação de outras 2 pessoas possivelmente relacionadas aos fatos, cuja participação ainda será devidamente esclarecida. E a Polícia Civil também informou que foi decretada a prisão temporária, do investigado, o homem de 19 anos, que é considerado agora foragido da Justiça. E novas diligências estão em andamento, incluindo a oitiva das testemunhas, e a gente segue acompanhando aí também a conclusão desses laudos periciais. Gui, essa aqui eu quero um comentário seu. A gente sempre fala aqui, sobre crimes contra a mulher, feminicídio, tentativas. Nesse caso aqui, o filho da vítima tinha 9 anos quando o crime aconteceu. Ele ficou remoendo, toda essa situação por 10 anos, até que o homem que é apontado aí como o autor do feminicídio é liberado e ele comete o crime. Olha aí, isso aí é a questão do... E em relação ao ser humano, não estou dizendo aqui de aprovação ou desaprovação do caso. Estamos falando do fato, mostrando o que aconteceu. As pessoas não podem subestimar o ser humano em nenhuma situação, porque esse garoto tinha 9 anos de idade, 9 anos de idade, quando a mãe dele foi assassinada. E aí o que aconteceu? Ele esperou 10 anos, Ayana. Ele esperou 10 anos, ele remoeu esse assunto durante 10 anos e normalmente convivendo numa... Eu conheço muito bem isso aí, sei muito bem como essas coisas acontecem. Ele, apesar de ser garoto na época, ele passou 10 anos ouvindo: o fulano matou sua mãe, o fulano matou sua mãe. Chega lá na frente, com 19 anos, ele resolve fazer justiça com as próprias mãos, já que esse cidadão estava solto 10 anos depois, estava solto, tinha cumprido uma temporada na PAC. Imagino eu que ele estava ainda cumprindo semiaberto, prisão domiciliar ou qualquer coisa assim, a pena ainda não tinha acabado. Mas olha para você ver a reação do ser humano. É preciso muito entender isso que aconteceu e colocar isso para as pessoas pensarem, porque toda ação provoca uma reação. E a consequência para a família, Nesse caso aí, ela tinha outros filhos. A informação é que quando o crime aconteceu, ela teria saído de uma confraternização para deixar esses filhos com uma outra pessoa. Esse homem questionou porque ela estava demorando por motivos de ciúme e atacou ela repentinamente. E com certeza ele ficou remoendo isso. E a gente nem gosta de citar essa palavra, mas é a desgraça no sentido da falta de graça mesmo, que um crime como esse provoca não só para a vítima, mas para toda a família, Ele ficou remoendo isso por muitos anos, planejando ali a primeira oportunidade que ele tivesse, inclusive ficou monitorando, depois que o homem saiu da PAC, os passos dele ali para que ele cometesse o crime. Isso acontece muito em filme, A gente isso acontece em filme, principalmente filme americano, que traz essa cultura que não é nossa para cá e tal, mas infelizmente é isso aí. E não adianta as pessoas pensarem que não, mas para toda ação tem uma reação, qual for. Essa aí, infelizmente, foi a reação de acabar com mais uma vida, porque esse garoto aí não vai ter justificativa na justiça para ter cometido esse crime, vai pagar também por esse crime. Eu já vi muito aqui na nossa região, viu, Ayandra? Vale esse comentário. A gente já viu muito aqui crime que acontece entre determinadas famílias e uma vai vingando da outra e quase que dizima
a família toda. As duas famílias, né? Nós temos famílias aqui, histórias de família com essa questão da vingança aqui na nossa região, que morreram crianças, morreram moças de 15 anos. Então, é muito triste isso, né? É preferível a gente entender que aquela ação tem que parar sem nenhuma mais reação, a não ser a reação legal, porque isso equivale, isso é que tem que ser. É verdade, Gui. Para finalizar, a gente tem informação de que uma topógrafa saiu picada mais de 300 vezes no rosto por abelhas europeias enquanto prestava serviço para a Prefeitura de Lagoa Formosa. O caso foi registrado na zona rural na tarde de segunda-feira e o ataque aconteceu aí durante a medição de um terreno anexo à usina de reciclagem na rua América Mundinha Velar, na região do Sapé. A profissional estava acompanhada de 2 servidores municipais que também foram atacados e passam bem. De acordo com a Prefeitura, ao perceber a gravidade da situação, um dos servidores que estava no local conseguiu resgatar a topógrafa em meio ao enxame e levá-la até um ponto seguro. A vítima chegou a ficar desacordada. Como o local é de difícil acesso, a ambulância não conseguiu chegar lá, então os colegas ali, né, os servidores, prestaram esse apoio até que conseguisse, então, encontrar essa ambulância. O prefeito José Amorim, juntamente com o servidor, também esteve ali no local, prestou apoio. Hoje pela manhã, Gui, eu conversei com ele, ele disse que ela já está recuperando em casa e que foi um milagre, viu, porque 300 picadas de abelha no rosto, felizmente ela não era alérgica, e assim como a gente viu recentemente, né? Sorte dela, né? Sorte dela. E assim como a gente viu recentemente um caso também na zona rural, onde um homem, né, estava trabalhando ali numa lavoura de café, foi picado aí por um enxame de abelhas. Uma picada. E aí então... Rio Paranaíba, na zona rural de lá. E aí então aconteceu esse fato lamentável lá e aqui felizmente ela conseguiu se salvar, não era alérgica aí em relação a essas picadas. A gente segue acompanhando também esse fato. Gui, eu chamo a atenção que daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre o encontro, né, de uma idosa. Ela foi encontrada sem sinais vitais em uma residência no bairro Santa Terezinha. O repórter Luiz César conversou hoje pela manhã com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e a gente ainda tenta também, né, entender se esse caso é tratado como assassinato, como latrocínio ou simplesmente como uma morte natural. O corpo dessa idosa foi encaminhado para o ML aqui de Patos de Minas, onde vai ser feito aí o trabalho, né, para apurar aí a causa da morte. Fato é que um homem foi preso na proximidade ali da Lagoa Grande com o celular da vítima e como a casa estava revirada, há então indícios, né, de que realmente aconteceu um crime contra a vida. E se isso for confirmado, Gui, seria o 8º crime contra a vida registrado neste ano aqui em Patos de Minas. Eu tenho plena convicção que vai ser confirmado o assassinato e possivelmente o latrocínio. Porque todos os indícios, a configuração da cena do cenário do crime, né, da cena do crime, é essa, né, de que uma pessoa entrou naquela casa, revirou toda a casa, assassinou a senhora, a idosa de 83 anos, né, e revirou toda a casa para roubar, para levar algo de valor dela. Não se sabe ainda, pelo menos não foi declinado ainda pela polícia, se levou mais alguma coisa além do celular dela que foi encontrado com esse elemento. E nós vamos contar essa história hoje aqui no nosso programa. 8 assassinatos, né? Estava falando disso ontem, eu julguei 7 ou 8, né? Era 7 antes desse, esse é o 8º assassinato. Nós temos aí 8 assassinatos em Patos de Minas em apenas 3 meses. A gente pode falar que é só 3, estamos no mês de abril, mas estamos no começo do mês de abril. Nós temos 3 meses... Mas 2 crimes foram registrados nesse mês de abril, que foi no domingo, sim, no bairro Barreiro, e agora, sim, se confirmada a morte dessa idosa. Então, 2 crimes somente aí nos primeiros 8 dias de abril. Depois da quaresma, passou a quaresma, é que não sei como é que pode chamar isso aqui, mas o capeta tá solto aí, tá, né? Solto. Pelo amor de Deus. Vamos... É isso aí, Gui. Essas são as primeiras informações. A gente abre o programa, então, com esses detalhes. Daqui a pouquinho, todos os detalhes também aqui no programa. E a gente mandou um abraço para Lorena, né? Lorena Teixeira, que é nossa colega do site Pato Já, que está fazendo aniversário hoje. É mesmo? É mesmo. Lorena, parabéns para você, viu? Muita felicidade para você, muito serviço. Quando estiver aqui auxiliando aqui no programa, faz direitinho.
Semana de muitos aniversariantes, né? Quem mais está aniversariando? Amanhã é aniversário do João Miguel, na sexta-feira da minha cunhada, no domingo seu e da avó do Eu não faço mais aniversário, não. Agora eu parei. Já não contabiliza Não, eu parei de fazer aniversário. Tá bom, então. Agora eu parei de fazer aniversário, porque esse negócio é muito chato, você vai ficando velho e tal. Hoje é da Lorena, amanhã é do João Miguel, né? Amanhã é do João Miguel. João Miguel é cabra bom, né? Ariano é... Sangue quente. Um abraço para você. Querida. Muito bem, vamos tocando em frente aqui, porque agora eu tenho um recado importante para você. Vem aqui comigo, porque eu quero falar para você do Unilab. Vai tirar a sua CNH? Então preste atenção nesta informação importante que eu tenho aqui para você. Eu vou para cá para falar mais bonito nessa questão aqui para você. Chega aqui comigo. Olha, com a nova regra de trânsito, o exame toxicológico agora é obrigatório também para a primeira habilitação, além das categorias C, D e E. Ou seja, se você está dando entrada na sua CNH ou vai renovar esse exame, faz parte do processo esse exame, viu? E para não ter dor de cabeça nem atrasar a sua documentação, o ideal é resolver isso com quem oferece segurança, agilidade e confiança. No Unilab, você faz o seu exame toxicológico com resultado rápido, atendimento humanizado e toda a orientação necessária para facilitar o seu processo. Não deixe para a última hora. Organize a sua documentação e faça o seu exame com tranquilidade. Unilab, o nosso laboratório. Olha, o acusado de tentar matar um policial lá em Varjão de Minas teve a acusação de tentativa de homicídio desclassificada para posse ilegal de arma e disparo de arma de fogo em via pública. Onde está a história? A história está aqui, ó. O Danilo e o Diego trazem aqui, põe na tela, pode rodar. Robson José da Silva, 33 anos, sentou no banco dos réus acusado de uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Campo Belo, em Varjão de Minas, em 2017. O auto do Ministério Público informava de que essa tentativa de homicídio teria acontecido contra um policial militar que havia dado voz de parada ali para a moto a qual o Robson estava na garupa. Momento em que não conseguiu aí realizar, né, que eles não pararam após a polícia militar dar essa voz de parada a eles. Logo em seguida, Robson então desceu da moto, teria sacado de uma arma e disparado contra os militares, era o que estava escrito no auto do Ministério Público. Após horas de julgamento que aconteceu no Fórum Olímpio Borges em Patos de Minas, isso já não foi mais situado ali durante o julgamento. No tribunal do júri, os jurados só julgam crimes dolosos contra a vida, sejam tentados ou consumados. Na data de hoje era uma tentativa de homicídio e a defesa trabalhou para apontar para os jurados que não tinha efetivamente a intenção, em nenhum momento o acusado teve a intenção de matar a vítima, o policial militar. Por causa dos elementos dos autos, não tinha uma instrução probatória suficiente para imputar ele a tentativa de homicídio. E como ele confessou que teria efetivamente feito 2 disparos de arma de fogo no dia dos fatos, aleatórios, sem ser direcionados à vítima, então a defesa pediu a desclassificação. Não é uma absolvição absoluta de não cumprir nenhuma pena, de não ser condenado por nenhum crime, mas a desclassificação retorna o julgamento para o juiz, no caso do Dr. Denis, avaliar o que teria acontecido no dia dos fatos. E na sentença dele, na avaliação do juiz, mesmo togado, ele entendeu por condená-lo pelo porte de arma, porque o acusado também teria confessado anteriormente que já estava com a arma, e também o disparo de arma de fogo no dia 22 de setembro de 2017. Então, o juiz entendeu pela condenação pelos 2 delitos, fixando a pena mínima para cada um de 2 anos, que somadas dá pena de 4 anos. Como o Robson era primário na época dos fatos, ele fixou o regime aberto,
e com substituição da pena por 2 penas restritivas de direito. O doutor Alessandro Rogério, promotor de justiça, também conversou com a nossa reportagem, falou sobre esse caso e principalmente se irá ou não recorrer referente a esse julgamento. O Ministério Público no dia de hoje postulou a procedência da denúncia para o fim de condenar o réu, para que o réu fosse condenado como incurso em uma tentativa de homicídio qualificada pelo motivo fútil e por ter sido praticado contra agente da segurança pública, um policial militar em Vargem de Minas. Contudo, após a apresentação das teses pelo Ministério Público e pela Defesa, os jurados houve por bem desclassificar a conduta para os delitos de porte de arma de fogo e disparo de arma de fogo, delitos esses pelos quais o réu foi condenado nesta tarde. Precisamos analisar melhor a sentença, os termos da sentença, a dosimetria da pena, e após essa análise o Ministério Público vai decidir se recorre ou não. Olha, aí a questão é que o júri é soberano, né? O júri entendeu assim, os jurados entenderam assim e foi desclassificado. Será qual foi a explicação? Eu dei tiro para espantar. Espantar quem? Espantar a polícia. É meio complicada essa explicação, mas enfim. A decisão do júri, e quando é um júri popular, que são pessoas da sociedade que realmente fazem esse julgamento, a gente tem que entender e, acima de tudo, você tem que respeitar uma decisão do júri, né? Quero falar para você do Credicopa. Você já parou para pensar como faz a diferença ter alguém que realmente se importa com a sua vida financeira? Olha, foi isso que encontrei no Sicoob Credicopa. Lá tudo tem um jeito diferente, um jeito cooperativo, sabe? Atendimento próximo, soluções que fazem sentido para o seu bolso e aquela sensação de confiança que só quem trabalha pensando na comunidade pode oferecer. E o melhor é que eles conseguem juntar tradição e tecnologia. E com o aplicativo do Sicoob, você resolve tudo sem perder tempo, rápido, prático, seguro. No fim das contas, escolher o Sicoob Credicopa é escolher uma parceria verdadeira. Sicoob Credicopa, mais que uma escolha financeira, a nossa cooperativa de crédito. Está sendo julgado hoje, seguindo nesse assunto aí de julgamentos, está sendo julgado hoje Gilmar Júnior Santos Nunes. Ele é acusado de tentativa de homicídio qualificada contra Eduardo César da Silva Melo. O crime aconteceu no dia 11 de dezembro de 2018, lá no bairro Jardim Paulistano. A repórter Emanuel Ferreira é quem tem as informações e o Diogo... É Diogo ou Diego? Diogo, rapaz, é o Diogo e o Danilo que trazem aqui. Ela pode rodar. O crime aconteceu no dia 11 de dezembro de 2018, no bairro Jardim Paulistano. O acusado, Gilmar Júnior Santos Nunes, teria atacado a vítima, Eduardo César da Silva Melo, com golpes de faca na região do tórax e abdômen. Segundo o Ministério Público, a agressão foi intencional e ocorreu após uma discussão iniciada por um desentendimento verbal entre os dois. Dias antes, a vítima já teria se envolvido em um atrito com o suspeito, o que pode ter contribuído para o clima de tensão. No dia do crime, os dois voltaram a se encontrar e iniciaram uma nova discussão. Durante o confronto, o acusado teria se armado com uma faca que estava sobre a mesa e deferido 2 golpes contra a vítima. Após o ataque, Eduardo conseguiu sair da residência pedindo ajuda. Ele foi socorrido e encaminhado em estado grave ao hospital regional, onde passou por cirurgia de urgência. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele sobreviveu. Durante buscas no local, a polícia encontrou a faca utilizada no crime com vestígios de sangue escondida em um armário da cozinha. Gilmar está sendo julgado nesta quarta-feira aqui no Fórum Olímpio Borges e nós estaremos por aqui acompanhando todos os detalhes. Olha, tá aí, o julgamento vai acontecer e a gente traz esse resultado amanhã aqui no nosso programa, tá?
Vamos ver se é a mesma coisa do que aconteceu no julgamento de ontem ou se vai ser uma decisão diferente, né? Chegou a hora de você aí de casa conquistar o próximo nível da sua carreira profissional. As inscrições para a pós-graduação do Unipan estão abertas. Invista no seu crescimento profissional, fortaleça o seu currículo e estude em uma instituição que é referência em educação. São mais de 90 cursos em 9 áreas do conhecimento para se qualificar e destacar na sua carreira. As matrículas estão abertas no site pós.unipan.edu.br. Unipan, educação que transforma. Será julgado amanhã Jardiel dos Santos. Ele é conhecido como Teia, acusado de matar a tiros Paulo Eduardo Olivério de Lima, de 21 anos, após discussão motivada por cobrança de uma dívida, imaginem os senhores, R$20, aqui em Patos de Minas. Por causa de R$20, uma vida foi embora. O crime ocorreu no dia 26 de dezembro de 2024, lá no bairro Lagoinha. De acordo com a denúncia, o acusado efetuou 2 disparos de arma de fogo contra a vítima dentro da própria residência da vítima. A vítima foi atingida inicialmente na região das nádegas, após cair e recebeu um segundo tiro na cabeça. É o chamado tiro de misericórdia, né? Foi lá para finalizar a execução, finalizar o trabalho. Morreu no local. As investigações apontam que o crime foi motivado por um desentendimento relacionado ao pagamento de 2 cachorros quentes vendidos pela vítima ao denunciado. O valor da dívida seria R$20. Após a cobrança, os dois teriam discutido e entrado em luta corporal horas antes do crime. Ainda conforme o Ministério Público, o acusado foi até a casa da vítima, chamou por ela e, diante da recusa em sair, invadiu o imóvel armado. No momento do crime, outras pessoas estavam na residência, o que, segundo a acusação, colocou terceiros em risco e dificultou a defesa da vítima. Após os disparos, testemunhas relataram que fugiram do local com medo de também serem atacadas. Durante rastreamentos, o suspeito foi localizado escondido em uma área de matagal, às margens de um córrego, sendo preso em flagrante. Esse é o típico crime de ódio, né? Um desentendimento entre duas pessoas e o que acontece? Um volta ao local do desentendimento ou vai atrás da vítima, esse foi o caso desse aí, foi atrás da vítima na casa dela, chegou lá, chamou pela vítima. A vítima não atendeu, ele invadiu a residência da pessoa e acabou assassinando. Diria que aí, até nesse ponto, a sangue frio, né? Porque não tinha mais nenhum repente, já tinha passado a discussão por conta de R$20, preço de 2 cachorro-quente, né? Então, R$20 apenas. Discutiram e por conta daquela discussão, por ódio, por raiva, a pessoa foi lá atrás e executou a vítima, ainda deu um tiro nas nádegas da pessoa, que normalmente, ou pelo que se pode imaginar, ou pelo que está contado nos autos, ele tentou a fuga, tomou um tiro nas nádegas, caiu e o executor foi lá e deu um tiro na cabeça, para finalizar a conversa, para finalizar o crime. O julgamento vai ser amanhã, vamos ver como é que vai se sair esse autor aí, esse réu, em relação a esse julgamento. Hora de falar para você aqui do Cartão Amigo. Põe na tela, pode rodar. Para você que não tem plano de saúde, uma excelente opção é o Plano de Assistência na Saúde Amigo. O Cartão Saúde Amigo conta com uma rede de médicos e clínicas parceiras. Além de garantir o atendimento médico, o plano tem benefícios em tratamento dentário e exames médicos. O Thiago Rizan vai falar com a gente e explicar o que é o Amigo Saúde. O Cartão Amigo é um cartão que te garante descontos na área da saúde e também uma ampla rede de parceiros, tanto em Patos de Minas como um clube de benefícios nacional, onde você vai ter desconto em óculos,
farmácias, gás, além também de descontos na área da saúde. Aqui você vai garantir desconto em todas as especialidades médicas, exames e também em dentistas, tá? E é só você vir aqui na unidade, procurar uma das meninas, que você vai ser super bem atendido. E ao adquirir o seu cartão amigo, você pode colocar 9 dependentes, sendo familiares ou amigos. E ainda você garante acesso a médicos online 24 horas. Como o Thiago falou, são milhares de benefícios e planos a partir de R$ 25,00 mensais. O plano é sem carência e ilimitado. Já pode usar na hora que contratar e não tem limite de uso. E o melhor, pode contratar plano para até 10 pessoas. Não tem limite de idade e não exige parentesco. Não tem por que você esperar mais. O cartão Saúde Amigo é de Patos de Minas, atendendo toda a região. O escritório fica na Rua General Osório, número 6, Sala B, no centro de Patos de Minas. Você pode falar também com uma consultora pelo WhatsApp, no 34 99894 4883 ou no site www.cartãoamigopatos.com.br. Olha, eu quero lembrar você que daqui a pouco nós vamos trazer uma informação aqui, uma notícia. Uma idosa de 83 anos foi encontrada morta hoje dentro, 82 anos, foi encontrada morta hoje dentro da sua casa, encontrada pelo filho, dentro da sua casa, com a casa toda revirada, e ela morta. E logo em seguida a polícia pegou um suspeito com o telefone dessa idosa. A casa dela estava revirada, estava trancada, mas estava revirada, e ela morta lá no seu quarto. Tivemos uma informação, uma fonte nossa nos trouxe uma informação agora, há poucos instantes, ainda já com o programa em andamento, que ela tem sinais de mãos no pescoço. Ela pode ter sido morta enforcada. A suspeita é essa, e nós estamos aguardando aí o resultado. Vamos aguardar o resultado da perícia técnica a respeito disso, mas a suspeita é de enforcamento, asfixia mecânica, que é chamada isso, né? Então, vamos daqui a pouco trazer todas as informações a respeito desse crime aqui no nosso programa. Será realizada na sexta-feira e no sábado a Semana Nacional da Cafeicultura Moderna. Para falar sobre isso, aqui comigo o professor Bruno Bernardes, do Unipan, e o consultor de café, uma das maiores autoridades, se não a maior, uma das maiores autoridades em café no Brasil, Roberto Santinato. Já tiveram os dois aqui comigo. Professor, prazer recebê-lo aqui. Como vai, Gui? Tudo bem com o senhor? Nossa, está presente aqui no seu programa. E o senhor Santinato, o senhor faz um favor. O senhor faz um favor. Vamos baixar o preço do café. Eu sou bebedor, quanto mais de café. Eu não estou aguentando comprar mais café, olha. Tá, cara. Graças a Deus está bom assim. Usa o microfone. Graças a Deus está assim um preço bom, o pessoal continua avançando. O cerrado vai para frente. Nós vamos falar sobre isso aqui. Eu acho que é a commodity mais importante do Brasil, café. Não, é soja, né? Não, mas em termos de importância de mercado... A importância social é a maior. Eu imagino que em termos de peso de importância e que, sabe, traz mais divisas para o país, inclusive, eu acho que é o café. Eu tenho isso na minha cabeça. A soja é mais o Brasil, até os anos 70... Era só café exportação. É claro que o Brasil produz mais soja hoje do que produz café, né? Até pela mecânica, né, professor? Em área produzir, em área de produção, em volume produzido, com isso, com receita, a soja ainda é a principal commodity produzida no Brasil. Mas o café, sem dúvida nenhuma, ele tem o seu destaque, né, no nosso país. Ô, Santinato, a importância do café é social, porque nós temos mais de 200 mil propriedades no Brasil que tem café. E 70% delas é pequenos produtores. Então é um emprego direto dentro dessas fazendas. Fora a parte que nós temos no Cerrado, que são grandes fazendas,
Aliás, esse é um lado social que o café desenvolveu extremamente importante, né? A vinda do café para o Cerrado foi assim, uma mudança de paradigma na agricultura brasileira, né, Santinati? Exatamente. Isso se deve a um engenheiro agrônomo de Belo Horizonte, já falecido, chamava Onofre Braga de Faria. Nós estamos até fazendo um livro de recordação de quem abriu o Cerrado, quem trabalhou e tal, né? E isso já vão para 1970 até agora, né? Tem muito tempo, né? Agora, eu quero falar de dois assuntos aí, principalmente com o Santinati, viu, professor? Você entra nessa... A autoridade aqui é ele, eu vim fazer o convite. Você pode entrar nessa conversa aí a hora que você quiser, porque você é expert no assunto também. Santinati, nós temos duas vertentes a respeito do café, que é a vertente do produtor, que é a vertente que você defende em primeiro grau, com unhas e dentes, com pesquisa, com o trabalho que você já realizou na cafeicultura brasileira. Mas tem a outra vertente, que é a vertente do consumidor brasileiro de café. Sim. O brasileiro não vive sem café. Exatamente. Principalmente nós aqui da região central e sudeste do Brasil, principalmente, não vivemos sem café. E aí o preço do café, historicamente, eu acho que está vivendo o melhor momento. O top, né? Para onde vai isso? Em que condição? Qual que é a expectativa sua, que é experiente e que está trabalhando com isso? Não depende para essas duas vertentes. Não depende. Bom, crescimento de café está tendo, né? Mas não é exagerado. Nós temos 2 milhões de hectares de café, dos quais em torno de 150 a 200 mil hectares sai e entra novos. Com esse preço, houve um pool de plantio de mais uns 150 mil hectares. Então, vamos arredondar para 2 milhões e 200 mil hectares. Isso representa para nós, em torno de média aí nos últimos anos, com a geada no meio, 50 milhões de sacas. E o mundo todo produz 180 milhões de sacas. Por que o preço... Com as nossas 50 milhões juntas ou separadas? Juntas. Por que aconteceu isso? Aconteceu isso, uma geada de 21, que derrubou, seca de 22, e a última safra, em fevereiro, nós tivemos praticamente chuva nenhuma, fruto pequeno, baixou renda. Então, nós estamos aí há 3 anos... No ano passado. Isso. Ano passado. Aí nós estamos há 3 anos, mais ou menos, sofrendo. A geada ano já vai dar uma reação. Aquela história da geada negra em 75 não influenciou tanto, a geada negra em 75, ela afetou o estado do Paraná, que tinha cerca de 1 bilhão de pé de café. Praticamente dizimou tudo. Eles pararam com o café, hoje tem 90 mil hectares lá, se tiver. E São Paulo também, São Paulo virou para cana, então em São Paulo a reação cafeeira é mais para pequeno e médio produtor na chamada mogiana, na baixa, na média e na alta. O resto não tem muito café não, tem pouco. Então o sul de Minas tem muito café, mais de 700 mil hectares, onde predomina o pequeno e o médio. Lá foi o primeiro lugar que produziu café em Minas, foi no sul. Exatamente, né? Depois que nós viemos para cá. Aí daqui subiu. Daqui nós subimos até na Bahia, no oeste da Bahia. E por que nós subimos? Eram áreas planas, solos de baixa fertilidade, mas a gente sabia corrigir. E entrou em 1984 a irrigação. Então a irrigação permitiu abrir o norte de Minas, aí, região de Bonfinópolis, Unai e tal, ficou uma maravilha, né? E junto com essas aberturas, entrou a soja, entrou o milho. E essa questão da função social também do café pesa nisso aí, né? Porque leva desenvolvimento, leva dinheiro para algumas regiões que... economia circular ainda. Circular. Que gera renda, que movimenta o comércio. No comércio todo, eu acho que a gente calcula que no mundo todo deve ter em torno de 20 milhões de empregos ligados ao café. Não fazer café,
Até a xicrinha. Mas não me enrola, não. Não substitui. Não me enrola, não. Quero saber da xicrinha. A dona de casa que está nos assistindo agora, na hora do almoço, né, que vai lá na gôndola do supermercado, com o decorrer do tempo, porque a gente sabe que cultura de café, se ela não explode... explodiu o preço do café. Ela vai crescer a produção de café daqui a 3 anos. Né? Então, a resposta vem daqui a 3 anos. Vamos pôr uma previsãozinha. Acredito que o preço há de descer na faixa de R$ 1.500, R$ 1.200. Mas há pouco tempo era 500, né, a saca? Não, aí não paga o custo. Não, era 500 reais. Não, né? Chegou a ser 300. Aí subiu para 600. Chegou a 3 mil. Chegou até 3 mil. Então hoje está correndo café de boa qualidade, que é o café do Cerrado, 2.100, 2.200. E o café mais, vamos dizer, nível mais baixo, 1.700 até 1.900. Então está alto ainda, evidentemente, né? Só que vem essa safra agora e as lavouras estão preparadas para 2027, uma safra maior. Aí automaticamente eu acho que nós vamos cair para a faixa aí de $220, mais ou menos. Não há previsão de crescimento internacional lá fora do plantio de café? Não, porque a América Central já está lotada. Que são pequenos produtores, né? Costa Rica, muito bom, El Salvador e tal. Na África é um mosaico de política. É ditador, é sem ditador e tal, não cresce. E poderia ser um grande produtor de café. Já foi. E geologicamente, climatologicamente é favorável, né? Nós estamos até dando consultoria lá na África, na parte de Luanda, em Angola, que Angola já foi um alto produtor de café. E só que não são os locais que fazem, esse pessoal, inclusive brasileiros que estão indo plantar café lá. Mas o crescimento é muito devagar. Outro que concorreu, que cresceu e agora parou, é o Vietnã, que não é o café que você gosta, com a arábica, é o robusta. E agora, esse ano, por que o preço ainda fica mais um pouquinho alto? Que eles tiveram um problema de enchente e lá estavam colhendo café embaixo do rio, né? Vamos dizer assim. E o resto dos países, no Brasil, não tem jeito de crescer. São Paulo não planta muito mais porque já está estabilizado, principalmente a cana, né? Paraná está diversificado e tem um Minas ainda tem espaço para crescer, né? Minas tem espaço, mas a área de Minas que pode crescer depende da água. Irrigação. Depende de irrigação. Então aqui, você de Patos para cima tem que ter água, senão você não colhe café. É verdade. Sul de Minas tem áreas... Machado, Poços de Caldas, que não precisa irrigar. São Paulo já precisa irrigar, região de Franca. Região lá de baixo, de Espírito Santo de Pinhal, tem uma estação experimental lá, não precisa irrigar. Então, assim, custo para fazer café, a irrigação corresponde a 30 mil reais. Gente, o negócio é o seguinte, você tem um quintalzinho maior, planta lá uns 10 pés de café lá no fundo e ajuda nesse negócio aí, porque não está fácil. Se você pensar, assim, é o seguinte, hoje uma pessoa plantar, uma família, 2 hectares de café, ela consegue fazer, tratando bem, 80 sacos por ano de média. A 2 contos, são 160 mil reais. Tira metade de custo, divide os outros 80 por 12, é a renda que a pessoa pode dizer se tiver 2 hectares de café. Aí. Mas a terra chegou no absurdo, de pedirem 200 mil reais um hectare. 1 hectare de terra. Aqui em Patos, por aí, você não acha mais, com água não acha mais nada, né? É verdade. Vamos falar do evento? Sim. Pois não. Agora eu vou falar com o professor, você dá o seu pitaco daí. Tá, ok. Porque nós conversamos aqui, o professor não deu pitaco nenhum. Autoridade máxima. Mas e aí, me fala da semana, essa semana só tem 2 dias, professor. Essa semana não, é porque faz parte da comemoração do ano internacional, do Dia Internacional, do Dia Mundial do Café, que é no dia 14. Aí por isso que a gente leva o nome de semana. Pois é, o que nós temos nessa Semana Nacional do Café? Essa
Qual que é a 11ª edição. Você já participou de quantas? Todas. Todas elas? Mentira, ele não veio ano retrasado. Ano retrasado, ele estava cometido por uma virose. O povo, todo mundo ficou assustado. Mas está perdoado. Tá, não, sempre. Está perdoado. Eu estou naquela idade que aproveite antes que acabe. Não tem nada disso. Né? Mas como é que vai ser essa programação? Quem pode participar? Como é que faz para participar? Conta aí para gente. Gui, é a 11ª Semana Nacional da Cafeicultura Moderna. Ela, nesses moldes, ela é realizada na sexta-feira no Centro de Convenções do Unipan. A partir das 7h30 da manhã. Tem o credenciamento, tem um café da manhã de boas-vindas. A gente vai ter 2 palestras na parte da manhã. A gente para o almoço. Tem um almoço, vai ser servido um almoço no local, lá no Centro de Convenções. E depois nós temos mais 3 palestras na parte da tarde. Terminando por volta das 5h30 da tarde. A gente prepara o evento com carinho, porque a gente procura abarcar temas que são de importância para o cafeicultor. A gente quer falar a língua do cafeicultor, do produtor rural, do funcionário da fazenda, do gerente da fazenda. O evento ele é para a comunidade de maneira geral, inclusive para os apreciadores da bebida. Aquela dona de casa, aquele senhorzinho que gosta de tomar um cafezinho, quer entender um pouco mais sobre a cafeicultura, ele tem todo acesso ao evento. O evento é gratuito, é bom que se fale isso, né? Você faz a inscrição pelo site do evento, SN de Semana Nacional, cafeiculturamoderna.com.br. Lá tem um íconezinho, inscrições, clica lá, vai abrir um formulário para você preencher seus dados e faz a inscrição. A gente pede uma doação voluntária de 1 quilo de alimento não perecível que a gente reverte isso para uma instituição de caridade daqui da cidade. Então, na sexta-feira, o evento acontece com palestras técnicas lá no Centro de Convenções, onde a gente abrange temas que são de importância para a atividade cafeira. Normalmente, inovações, novas tecnologias, novos produtos, variedades, até mesmo de irrigação. Mesmo o grande que tem toda a condição, mesmo que tem grande toda a que tem estrutura, toda a estrutura, ele tem que participar desse tipo de evento, porque alguma coisa nova aparece. A gente fala de comercialização, a gente fala de mercado, a gente procura abarcar diversos temas da área de produção como um todo, desde o plantio até a pós-colheita. E no sábado, lá no campo experimental Chiquinho Campos, na Fazenda Alma, tem o dia de campo demonstrativo. Nesse local, o produtor pode ver de forma aplicada, ver no campo, visualmente mesmo, como diz o outro, né? O mineiro gosta de tocar, né? Claro, ver com as mãos, né? Poder mexer nas plantas e poder ver a aplicação dessas tecnologias em campo. No sábado, lá na Fazenda Alma, no campo experimental Chiquinho Campos, também a partir das 7h30, café de boas-vindas, recepção, e aí tem, durante toda a manhã, a gente tem as estações que vão demonstrar as tecnologias em campo. E a gente encerra ao meio-dia com um almoço comemorativo, e depois do almoço a gente vai fazer uma carreata para ver áreas de produção de café com mais de 100 sacas de café por hectare. Nós vamos até um campo experimental que a gente tem em Araxá, onde tem 38 variedades novas e variedades que primeira safra de 100 sacos, 120 sacos. É algo fora do comum, é um trabalho de 20 anos que vem chegando, né? Então a gente vai levar uma quantidade de produtores. A média de sacas no Brasil por hectare é quanto? A média do Brasil é mexaria, é 26. Porque a maioria não é irrigado, né? Aí você cerrado é mais. Cerrado é 30 e pouco. Irrigado é 45. E um evento dessa magnitude, dentro da nossa casa, com esse pessoal de renome que está vindo falar para a gente... Qualquer pessoa ligada ao café tem que participar. A gente não pode perder a oportunidade de obrigação. Aproveitar a presença do Santinato, a presença do Matiello e de outros pesquadores, o professor Luiz Henrique, da nossa casa aqui, o doutor que é o fisiologista o doutor André. De marca maior. A cria aqui. A cria, está aí. Então, assim, dentro da nossa casa,
A gente espera 1.000 pessoas. Não é um evento pequeno, é um evento que está consolidado na agenda. O ano passado foi 1.300. Então, assim, bacana, é um evento bacana. Vamos pôr 2.000 esse ano. Uai, nós temos estrutura para isso e nós viemos aqui fazer um convite. Você vai lá, gente, para a gente aumentar e engrossar esse caldo aí, leva cachorro, papagaio, leva filho, leva caseiro, leva todo mundo aí. Só mais uma coisa, dizer o seguinte, nós temos que agradecer as firmas que trabalham, as multinacionais e as nacionais, que colaboram com o custo disso tudo e apresentam, cada uma apresenta de inovação de determinado produto, seja um fungicida, seja um inseticida, seja um herbicida, que é também comunicação direta com o produtor, o que ele deve usar, o que é melhor ele usar, entendeu? São 23 empresas que estão colaborando com a gente. Falar aqui ficava até amanhã de tarde, falando de cada uma, não adianta. Né? Muito bem. O evento começa, então, no dia 10. Sexta-feira. Às 8 horas da manhã, lá no Centro de Convenções. No Centro de Convenções do Unipam. 5h30 da tarde. Dia 11, na Fazenda Alma, no Campo Experimental, Francisco Pinheiro Campos, Chiquinho Campos. Começa às 8 horas da manhã e aí tem uma programação extensa. Até a hora do almoço. Muito bem. Cincinnati, só para Santinati, só para a gente encerrar curtinho, por favor, quando a gente fala nesses eventos assim, as pessoas vão para ver tecnologia, ver essas coisas que são extremamente importantes. Está aparecendo, está caminhando, a tecnologia está caminhando nesse campo do café? Sim, muito. Hoje tem muita coisa nova. O nome que a gente coloca aqui é cafeicultura moderna, e nós saímos de 8 sacos por hectare, pulamos para 20, quando começou a tecnologia, pulamos para 30 e hoje as variedades novas chegam a 60, 70 sacos. É algo bacana. Isso prova que tem que participar. Professor, muito obrigado. Obrigado pela sua participação aqui. Um prazer estar sempre com você. Santinati, sou seu fã. Sou seu fã. Eu sou teu. A sua sabência é extremamente importante. Tem que vir aqui de vez em quando para a gente colocar no ar, para você falar para esse povo nosso da região. Um prazer. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Viu? É parente do Silvio Santos. É parente do Silvio Santos. Só não parece nada o final do mês. O caixa, né? Imaginei. Infelizmente. Mas ter saúde é bom. É claro. Lá em frente. Um abraço. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Muito bem, vamos tocando aqui o nosso programa. Vamos lá, tá aí o pessoal nosso deixando aqui o nosso programa. Agora eu tenho um recado importante para você aqui, que é da Farmácia Nacional. O recado é da Kellen. Kellen, é com você, na tela. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Pato de Minas e toda a região. Hoje eu tô aqui na Farmácia Nacional para mostrar para vocês a promoção que a gente preparou no dia D. É um dia cheio de ofertas aqui na farmácia, que na compra de 2 você ganha a 3ª caixa de polivitamínicos, tá? De A a Z, com todos os nutrientes que o seu organismo precisa. E Gui, aqui na Major Lote número 1157, a gente está com a equipe totalmente preparada para poder indicar o melhor polivitamínico, né, para você, com as melhores indicações. Tem ômega 3 também, compra 2 e ganha 1 na oferta. Tem polivitamínico de A a Z, para dar energia, para dar disposição, para você que faz academia, para você que precisa de ânimo para o dia a dia. Na compra de 2, o 3º vem de brinde. Major Lote número 1157, Farmácia Nacional. Em todas as nossas outras filiais também, tá? Em toda a nossa rede, nas outras cidades da região. Aqui em Pato de Minas atendemos vocês com 7 lojas super preparadas. Tá esperando o quê? Vem economizar. Um beijo, Gui, um beijo pra todos. Estou aguardando todos vocês. Muito bem, Kellen, Farmácia Nacional. Olha, gente, é o assunto do dia hoje. Uma idosa de 82 anos, identificada como Andresina Honório dos Santos, foi encontrada morta dentro de casa. O fato aconteceu no bairro Santa Terezinha. Um homem foi preso com o celular dessa idosa. O Diogo e o Danilo trazem essa história. Põe aqui na tela para a gente conhecer. O filho da vítima foi até o local para visitá-la e encontrou o portão trancado. Ao conseguir entrar em casa, ele percebeu que o imóvel da mãe estava todo revirado. E ao verificar um dos quartos, encontrou a mãe
caída no chão, já sem vida. Com base na denúncia que foi aportada lá no 190, versando sobre uma senhora de 83 anos, né, que estaria em óbito dentro da sua residência, tão logo chegou essa informação, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, a gente iniciou essas diligências aqui com coleta de informações, com testemunhas, né, análise da dinâmica dos fatos e, preliminarmente, a gente está tratando esse caso como um latrocínio. Claro que pode evoluir, né, para outra natureza, né, o delito, mas pelos elementos informativos que a gente tem até o momento, a gente está tratando como latrocínio. Um suspeito de 29 anos foi preso e com ele estava o telefone celular e também um relógio que era da vítima no momento da detenção. O suposto, né, indivíduo aqui que a gente chegou, né, a suposta autoria do fato, através das diligências que a gente, né, realizou aqui no local até agora, a gente identificou um indivíduo que estaria, em tese, envolvido nesse fato e durante as diligências na abordagem desse indivíduo, foi localizado com esse indivíduo um celular da vítima e também o relógio de pulso. Então, esse cidadão ele foi preso, né? 7 homicídios, 6 tentativas de homicídio, 1 latrocínio. Esses são os números do crime esse ano em Patos de Minas. Esse latrocínio registrado aqui na Rua Acre, em Patos de Minas, onde vitimou uma senhora de 82 anos de idade. Andresina Honório dos Santos, esse era o nome da vítima, bastante conhecida aqui por todos os vizinhos que sentiram muito o fato de qual aconteceu com ela. A Polícia Militar, que investigou todo o caso desde que aconteceu isso, trata a situação juntamente com a Polícia Civil como um latrocínio, um roubo seguido de morte, já que deram falta na residência dela de 2 TVs, o telefone celular e um relógio. Ele tem histórico já de passagem de crimes contra o patrimônio, envolvimento com o tráfico, né? Diga-se de passagem, ele foi desligado do sistema prisional há aproximadamente aí 4, 5 meses e estava aqui em Patos de Minas. E agora a gente vai ter que aguardar a análise pericial e laudo do IML para realmente chegar à causa mortis da senhora que estava no local. Por quê? Numa análise preliminar a gente não visualizou nenhuma lesão provocada por instrumento cortante, disparo de arma de fogo, então não tem como a gente precisar nesse momento aqui o que realmente levou à morte dessa senhora. A gente conseguiu aí abordar esse indivíduo tão logo chegou-se ao nome dele, né? Ele estava com o celular da vítima, entrou em contradições do porquê estar na posse daquele celular, mas com informações coletadas ali no entorno do círculo de convivência dele, a gente chegou também à informação de que realmente ele já tinha chegado com o aparelho em mãos. Segundo informações da Polícia Militar, não havia sinal de arrombamento na residência. Essa informação a gente não pode precisar. O que eu posso precisar é aquilo que a gente conseguiu visualizar no momento. Então, o sinal de arrombamento no portão de acesso à entrada não tinha. Então, eu não consigo precisar para vocês aqui se ele ingressou no local através, né, da confiança da vítima ou se por outro meio, se alguém chamou. Então, não tenho como precisar isso nesse momento. Olha, seguinte, é um crime ruim, né? Muito ruim esse crime aí. Uma idosa, 82 anos, sozinha em casa, aí um vagabundo invade e assassina essa senhora enforcada, porque nós temos essa informação aí, que ela tem sinais de mãos no pescoço. Se tem sinal de mãos no pescoço, né, é porque ela foi... A causa-morte pode ter sido asfixia mecânica. E nós vamos conferir tudo isso para você. Eu vou dar um recado aqui e eu volto com mais informações da Polícia Civil sobre esse fato. Agora vem aqui comigo porque está chegando o meu amigo Jefferson. Beleza, Zagueiro? Tudo bem, Jefferson? 100%. Tudo certinho? Tudo ótimo. Como é que estão as coisas? Graças a Deus. Vendendo muito? Nós não para não. Porque vende barato ou vende barato porque vende muito? É muita coisa. É qualidade, é preço, é logística, tudo englobado para... Então, hoje você trouxe uma feira aqui, né? Mostra para o nosso telespectador. Vai lá. Hoje eu trouxe muita coisa. Boa tarde, Gui. Boa tarde, pessoal de casa. Como o Gui falou, hoje eu trouxe muita coisa para vocês. Hoje, especialmente,
eu trouxe produtos para você que quer dar aquele presente, né, quer agradar uma pessoa, não sabe o que dar, né? Às vezes você não quer dar sapato, mas tem alguns produtos que são ótimos para você presentear. Vamos começar aqui com a linha de relógios. Relógio original da marca Condor, esse é o smartwatch, com várias funções, atende ligações, né, controla a música, mais de 100 telas, né, para você mudar a aparência do relógio, batimentos cardíacos para você que gosta de correr, né, caminhar e quer fazer medição disso. É um relógio original da marca Condor, apenas 5 vezes R$ 69,90, isso mesmo, apenas 5 vezes R$ 69,90 e entregamos em qualquer lugar de Patos de Minas sem taxa de entrega. Relógio original com garantia. Se você quer um relógio social, um relógio diferenciado, marcar presença, esse relógio aqui também da Tecnos, original, olha que máquina, olha que relógio lindo. O seu braço então vai ficar perfeito. Se você gosta de relógio, você tem uma coleção de relógio e quer renovar, né, colocar mais um nessa coleção e ficar bonito, estiloso, relógios Tecnos. Temos muitas opções para você escolher. Prata, dourado, preto, muitas cores e muitos modelos. Vamos lá. Para você que quer ficar cheiroso, quer marcar presença, linha de perfumes importados originais, fragrâncias deliciosas, fragrâncias marcantes. Tem desde o perfume mais tranquilo, aquele mais básico, até um perfume, né, um cheiro mais amadeirado, mais cítrico. Várias fragrâncias para você escolher. Se você quer ficar cheiroso, quer aumentar a sua coleção de perfumes, vários perfumes na Propé Calçados. Temos também muitas opções, continuando, de carteiras em couro. Se sua carteira já está velhinha, precisa trocar, já não está aguentando mais, né, o batidão, carteiras de couro, né, couro legítimo, é couro mesmo, tá? Não é aparência de couro, são carteiras de couro. Temos nas cores marrom e também, para quem gosta de carteira que é botoa, aqui ó, tem uma trava, né? Para você colocar cheque, para você colocar documentos e também porta-cartões. Carteiras também em couro. Temos também a linha de bonés. Você que gosta de usar boné, bonés originais Adidas e Nike. Duas ótimas marcas, bonés que aguentam, né? Bonés resistentes, muito bem acabados. Olha, temos na cor preta, temos cinza, verde, várias cores para você escolher. Esse é o cinza com preto e esse é um tom bege. Tem aqui a marca da Adidas com a fivela em metal, bonés originais. Temos também na linha masculina cintos masculinos, olha que fiveliça, um cinto social, a partir de R$ 49,90. Cinto social, isso mesmo, cinto social a partir de R$ 49,90. Temos na cor preta e também no marrom. E para os homens, finalizando a linha masculina, trabalhamos também com cuecas lupo, cuecas originais, aquela cueca que não tem costura, aquela cueca gostosa de vestir, que não te machuca, que não te incomoda. Hoje eu trouxe essa cor linda, mas temos preta, marrom, cinza, várias cores para você escolher. Então, se você precisar renovar suas cuecas, é uma ótima opção, marca lupo. Vamos partir agora para a linha feminino. Eu vou mostrar para vocês, hoje eu trouxe em especial esse perfume aqui, que é uma sensação com as mulheres sabem o quanto esse perfume chama atenção e é marcante, é o Scandal. Esse perfume aqui é muito delicioso, a fragrância dele é deliciosa, disponível em qualquer uma das lojas de Propé Calçados, perfumes originais com garantia, originais, grava aí. E agora vamos falar um pouco aqui também desses acessórios aqui, que muitas pessoas não sabem que a Propé Calçados trabalha. É a linha de natação. Esse é um kit de óculos e touca Speedo. Também vem com um protetor de ouvido. Temos também os óculos avulso da Speedo. Óculos super resistentes, né? Óculos que encaixam bem no rosto. Não são aqueles óculos que incomodam, né, na hora de você nadar. Temos também a linha infantil. Se você pratica natação, se o seu filho pratica natação, na Propé Calçados tem touca, óculos, protetor de ouvido e também tem a linha de maiô, né? Não trouxe hoje, mas estou afirmando para vocês aqui. Gui, e são um pouco dos acessórios para presente ou para o uso, né, do dia a dia. E tudo que você precisar na Propé Calçados, a gente parcela para você em até 5 vezes. E tem muito mais do que isso aqui. Isso aqui é só um pouquinho, né, do que a gente trouxe para você hoje. Se você quer ver mais disso aqui, visite uma de nossas lojas. Muito bem. Só me conta uma coisa. Quando você vai fazer uma entrega, por exemplo, a pessoa pede, traz aqui na minha casa. Você leva e cobra, não? É o seguinte, isso é uma coisa muito importante.
você ter me lembrado. A Propé Calçados entrega qualquer produto, seja um kit de meia. Você quer um kit de meia, 3 pares. Você quer para presente para você mesmo. A Propé Calçados entrega na sua casa e não cobra taxa de entrega. Isso mesmo. A gente não cobra taxa de entrega em nenhum lugar dentro de Patos de Minas. Taxa grátis. Além, né, Gui, reforçando também que a Propé Calçados parcela qualquer um desses produtos em até 5 vezes no crediário e também nos cartões. Estamos em 3 endereços: Rua dos Caetés 859 no bairro Alvorada, Avenida Brasil 1329 no bairro Brasil e Rua Padre Caldeira 190 próximo ao Mercado Municipal. Se você quer ver muito mais disso aqui, basta você acessar o nosso Instagram, Propé Oficial. Todo dia tem stories, né, novos, com muitas opções, muitas novidades e também no nosso feed. Pensou em qualidade, produtos com qualidade, Propé Calçados. Muito bem, um abraço para você. Valeu, Gui. Até mais, Jefferson. Abraço. Muito bem, voltamos a falar sobre as circunstâncias da morte dessa idosa de 82 anos aqui em Patos de Minas. As autoridades agora trabalham para esclarecer se o caso se trata de uma morte natural, latrocínio, roubo seguido de morte ou se foi um simples homicídio. A história continua aqui para você. Diogo, põe na tela. O delegado de crimes contra a vida, Luiz Mauro Sampaio, esteve presente em todo o momento da investigação desse homicídio, que também é investigado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte em Patos de Minas, onde a vítima foi uma idosa de 82 anos de idade, a Andresina Honório dos Santos, que foi a vítima aí desse latrocínio, que também está sendo investigado, né, como homicídio aí. Há essa definição, ainda mais investigações estão acontecendo. O delegado de crimes contra a vida, Luiz Mauro Sampaio, disse em entrevista, né, como anda a investigação que foi apurado pela Polícia Civil referente a este latrocínio, roubo seguido de morte. Tomou conhecimento que uma senhora teria sido encontrada morta dentro da sua residência e, por conta disso, a equipe da Polícia Civil já foi até o local para iniciar os trabalhos de investigação, sendo que já chegando, já existia lá um trabalho muito bem feito da Polícia Militar, já com troca de informações entre os policiais civis e a Polícia Militar, o que deu ensejo já início da investigação, como eu falei, com a coleta de oitiva de várias pessoas, bem como a juntada de outros documentos. Coletas essas foram feitas através do método de oitiva virtual móvel, né, que é a oitiva no próprio local, onde dá maior celeridade e maior transparência também a todo o procedimento. Através disso aí, a Polícia Militar fez as diligências, né, com essa troca de informações, fez as diligências junto aqui na cidade de Patos de Minas e conseguiu localizar esse suspeito. Em conversa com o delegado responsável pelos crimes contra a vida em Patos de Minas, o suspeito de 29 anos negou ter praticado o crime e afirmou não ter conhecimento sobre os pertences da vítima, embora estes pertences tenham sido encontrados em posse do suspeito. Ele nega a autoria, né, mas nega que estaria com o relógio, sendo que a própria, tanto eu, né, quanto os policiais militares que estavam no local, quanto o major também estava no local, verificamos lá que ele estava com esse relógio da vítima, bem como com o aparelho celular. Nós colhemos depoimento de várias testemunhas que estavam no local, que informaram que ele estava com esse aparelho na mão e com a abordagem da Polícia Militar, ele coloca o aparelho no chão ou joga o aparelho no chão, e esse aparelho seria da vítima. Então, N situações que são controvertidas e que ele aponta para um lado estão diametralmente opostas no sentido da verdade, que é que ele realmente estava com esses aparelhos, que ele realmente estava com o relógio que seria da vítima e que ele realmente fez esse ato, que agora nós vamos dar sequência à investigação para apontar se seria um caso de latrocínio ou um caso de homicídio com as qualificadoras mais o crime de furto. O crime que vitimou a idosa de 82 anos pode ter acontecido na noite de terça-feira. O que nós temos lá, que algumas testemunhas relataram que a vítima ela não deixava o seu portão aberto e que esse portão foi por volta das 9 horas da noite, né, às 21 horas, 21h30 da noite de ontem, esse portão se encontrava entreaberto. E estando esse portão entreaberto, a testemunha anotou uma situação estranha. E essa mesma testemunha, juntamente com outro, já tinha falado que esse indivíduo, esse que foi preso na data de ontem, já tinha ido naquele local, tanto no dia anterior, quanto no mesmo dia, um pouco mais cedo, cobrando e ameaçando uma outra testemunha que se encontrava no local.
Então, tudo isso aí, todo esse arcabouço aponta esse indivíduo como sendo o autor desse crime bárbaro, um crime que tem uma pena razoavelmente justa, mas que logicamente poderia ser até maior, mas pelo que nós temos aí até a modificação das leis atuais, essa pena será uma pena muito alta, que pode chegar a mais de 30 anos. A investigação segue e apura se houve participação de mais pessoas nesse crime. Não dá para descartar qualquer possibilidade, seja um comparsa que tenha ficado mais próximo para depois da subtração ajudar a levar ou a entregar esses objetos que foram furtados, foram subtraídos, né, roubados para um outro local, mas nós estamos ainda no primeiro momento que nós temos aí um status de probatório, né, muito alto com relação à autoria delitiva. E vamos dar continuidade a essas investigações, seja na Delegacia de Homicídios, seja na Delegacia do Patrimônio, mas isso tudo agora vai para a Delegacia de Plantão para dar andamento e seguimento a esse procedimento. Olha, nós vamos continuar acompanhando essas investigações, vamos continuar acompanhando o trabalho agora da Polícia Civil, né, para definir como é que foi, se esse rapaz tem realmente culpa no cartório, se foi ele, se não foi ele. Se não foi ele, tem que ir atrás de quem foi, né, tem que buscar quem foi. Então não é fácil assim. A gente sabe que o trabalho é difícil, né, é minucioso, é criterioso, porque não adianta mandar uma pessoa com uma culpa para a justiça se não tiver comprovação exata do fato. O que acontece é que tudo cai, né? Todo o trabalho da Polícia Militar cai, o trabalho da Polícia Civil também cai. Então é preciso ter muito critério e ser muito eficiente nisso aí. Vamos aguardar, vamos acompanhar. Amanhã tem mais informação a respeito disso aqui no nosso programa. E agora é hora de falar de Fenamilho, hein? Fenamilho 2026, de 29 de maio a 7 de junho. E olha, gente, o negócio agora é conversar com você sobre isso aqui, ó, sobre o passaporte da Fenamilho. Passaporte Fenamilho 2026. Vou te dar uma dica aqui extremamente importante. Adquira logo o seu passaporte, o passaporte da Fenamilho 2026, até no final do mês, porque no final do mês está tendo virada sempre aí, completa um lote, vira o lote, tem tem aumento de preço e em maio os passaportes não serão vendidos. Essa é a informação que eu tenho aqui. O passaporte só vai ser vendido até o final de abril, até o final desse mês. Então o tempo está correndo, corra também, vai lá, adquira o seu passaporte, porque a Fenamilho está show esse ano, está uma maravilha, né, com várias atrações, tem atrações de A a Z, tem muita coisa que nós vamos falar no decorrer desse mês de abril aqui, vamos trazer e vamos mostrar para você, né, e os tradicionais shows, eleição da rainha, tem o festival de música caipira, tem muita coisa boa na Fenamilho, tudo e mais alguma coisa para você na Fenamilho desse ano, tá? Então, a partir de hoje nós estamos falando para você e a dica que eu quero te dar é essa aqui, é o passaporte 2026. Compre o seu passaporte para você. Já tem o seu passaporte ali? Não, esse aqui não é o seu. Esse aqui não é o seu. Esse aqui não é. Eu quero saber se você comprou o seu passaporte, não? Participa conosco aqui que nós sorteamos na sexta-feira também, tá bom? E a partir de amanhã a gente vai dar um presente da Fenamilho aqui para o nosso telespectador. Põe aí na tela, pode rodar. Unipan apresenta Fenamilho 2026. Vem pra Fenamilho, vem brilhar, que aqui o show é você. Vem pra Fenamilho, vem brilhar, que aqui o show de 29 de maio a 7 de junho, o nosso encontro está marcado. Compre já seu passaporte pelo site fenamilho.com.br. Aqui o show é você.
Muito bem, começando aqui o Alerta PM, aqui comigo o Tenente Souza, que é comandante dos setores 1 e 3 e que hoje veio falar sobre trânsito conosco aqui. Pode mostrar o Tenente Souza, que está ali, né, gentilmente aqui conosco para participar do quadro Alerta PM. Tudo bem com o senhor, Tenente? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando muito, não? Bastante. E esse assunto de trânsito é um assunto que realmente chama atenção, não? De fato, é um assunto que tem chamado bastante atenção aí a âmbito nacional, estadual, e também não podemos ser diferentes aqui no âmbito do município de Patos de Minas. Então, nós temos direcionado as nossas ações na tentativa aí de resguardar um ambiente seguro, vias de trânsito seguras para toda a sociedade, uma vez que nós estamos tendo aí uma quantidade considerável de registros envolvendo veículos, seja de acidentes com vítimas ou sem vítimas aqui na área do nosso município. Ô, Tenente, eu tenho ouvido algumas reclamação, por exemplo, a respeito de fiscalização. Eu ouvi, inclusive, uma reclamação hoje pela manhã. A pessoa perguntava o seguinte: cadê o policiamento? Cadê os guardas da prefeitura? No centro da cidade não tem policiamento. Como é que está distribuído esse policiamento de trânsito aqui em Patos de Minas? Importante a gente falar isso. Então, a nossa atuação ela é em conjunto também com os órgãos aí do município. A Secretaria de Trânsito também tem feito a sua parte nesse sentido. E nós, além das outras competências que nos são atribuídas, em virtude aí de outros crimes que acontecem, outras solicitações que aportam no 190, solicitando a presença da Polícia Militar, nós também atuamos na área do trânsito, no sentido aí de fiscalizar eventuais irregularidades, realizar aí autos de infração em virtude de irregularidades que sejam constatadas, adotar providências cabíveis, seja de remoção de veículos, seja de prisão de condutores, nos casos previstos em lei, tudo com o objetivo aí de trazer a tranquilidade e garantir um bom fluxo para o usuário da via pública. Tenente, uma justificativa dessa pessoa que me abordou é que, por exemplo, teve um tempo atrás aí que a Polícia Militar atuou muito mais com isso. Acho que foi até na época mesmo da Fenamilho do ano passado que começou essa operação para tirar o carro que estava estacionado no lugar errado, o dono não aparece, aí vocês chamam aquela... Como é que chama aquele negócio de supermercado? A empilhadeira lá, né? Pega o carro, coloca em cima do guincho, leva embora, né? E como é que está esse trabalho? Isso não está sendo feito, está programado para ser feito agora na época da Fenamilho. Como é que está? Porque, pelo jeito, o munícipe, ele quer esse trabalho sempre, né? Sim. Ele quer isso todo dia, quer ver a polícia presente, principalmente no trânsito aqui no centro da cidade. Como é que está esse planejamento aí? As nossas ações, elas são pautadas e direcionadas principalmente naqueles períodos em que há uma prática ainda mais reiterada de infrações. A época da Fenamilho aqui, com certeza, é uma dessas situações, se enquadra nesse tipo de situação, uma vez que o fluxo do público na área central ou mesmo na área ali do parque de exposições aumenta de forma considerável e os estacionamentos que são estabelecidos nesses locais não são capazes de suportar todos os veículos que chegam ao local e acabam que algumas pessoas cometem irregularidades, estacionando em locais proibidos, impedindo o trânsito, a saída e a entrada de locais públicos e particulares, e diante disso a gente desenvolve ações mais direcionadas a esse tipo de fiscalização. Obviamente, a nossa presença ela é mais perceptível nesses momentos, uma vez que o volume de serviço é muito maior e isso acaba impactando aí com as redes sociais, a nossa ação é muito divulgada e a população tem uma sensação de que nós estamos mais presentes nesse momento. Todavia, essa informação ela tem que ser compartilhada com certo cuidado, uma vez que não somente nesses períodos, nós também estamos atuando, talvez não na mesma proporção, mas a gente sempre está atuando, fiscalizando, uma vez que o 190 é o canal
canal de comunicação para esse tipo de situação e diariamente a gente recebe solicitações a respeito dos acidentes, dos estacionamentos em locais errados, estacionamento na porta de garagem, local de carga e descarga, e aí a gente desloca para realizar a fiscalização, aplicar as medidas cabíveis e, se for o caso, fazer a remoção desses veículos. Agora, tenente, em relação, por exemplo, há uma reclamação muito grande em relação a estacionamento. E as pessoas não andam mesmo obedecendo a regra. Para na porta de banco onde tem aqui. Porque eu sou, inclusive, contra esse negócio, essa reserva exagerada que nós temos aqui em Patos de Minas, principalmente para o carga e descarga. É um absurdo. Nós não cumprimos a lei do CONTRAN. Nós não temos, porque é 1 por quarteirão, que é permitido pelo CONTRAN. Aqui tem 200 por quarteirão. Aqui qualquer porta que se abre requer na prefeitura uma carga e descarga, e se parar ali na carga e descarga, a autoridade vai multar. Mas aqui o que está acontecendo em Patos de Minas porta de banco, carga e descarga, sobretudo em vagas para idosos e deficientes. As pessoas não obedecem essa questão aqui em Patos. Tem alguma coisa planejada? Tem alguma providência aí para combater esse tipo de atitude, Tanete? Exato. Nós temos uma patrulha de trânsito, ela é escalada todos os dias em horários pré-definidos, conforme as estatísticas geradas no nosso sistema. E situações mais comuns são exatamente essas que foram relatadas por você a respeito de estacionamento em carga e descarga, garagem de prédios públicos e particulares, locais em que tem acesso na calçada, a guia rebaixada para acesso de deficientes físicos e as vagas reservadas aí para os idosos e para os deficientes. A nossa patrulha de trânsito atua com foco específico nessas irregularidades cometidas no sentido de fiscalizar e garantir que essas vagas sejam usufruídas por quem de direito. Essa patrulha nossa, ela cumpre escala regular de domingo a domingo, de acordo com os horários pré-definidos. Como é que está o acompanhamento da PM estatisticamente em relação a todas essas ações e contra-ações no trânsito em Patos? No que diz respeito aí, principalmente a questão dos acidentes, nós fizemos um levantamento e até fornecemos essa imagem aí para o telespectador a respeito do número de registros que nós tivemos no ano passado. Fizemos um comparativo entre o total aí de 2025 e separamos uma coluna com o primeiro trimestre de 2025 com o primeiro trimestre de 2026, porque não seria justo comparar os números globais do ano de 2025 somente com o primeiro trimestre de 2026. Nós podemos constatar que, de fato, há uma ligeira melhora aí no número de registros de acidentes, seja com vítimas ou sem vítimas, há uma ligeira redução, só porque há algo que nos liga a um alerta considerável de que são as mortes no trânsito. Nós temos passado por algumas dificuldades. Né, bastante, é um aumento expressivo. Em Patos é um negócio assim que, às vezes, a morte no trânsito ela não chama muita atenção como um homicídio, por exemplo, né? Mas o trânsito mata muito mais. É um negócio absurdo que o trânsito está matando em Patos de Minas. Isso está no diagnóstico da PM? Isso, nós puxarmos de forma estatística lá o primeiro trimestre desse ano, nós já tivemos 5 vítimas fatais. Aqui, essa pesquisa, ela não se refere à área de toda a nossa unidade, que abrange outras cidades também. Essa pesquisa aqui é somente na área urbana aqui do município de Patos de Minas. Então, são 5 mortes no primeiro trimestre. É um número expressivo. Dentro do perímetro urbano? Dentro do perímetro urbano. Quer dizer, eu estou fazendo escândalo aqui com 7 mortes de assassinato. Nós estamos ali perto, estamos ali cabeça com cabeça. Isso, exato. É uma coisa que precisa ser tomada uma providência. Como no crime, a gente precisa também de ter o trânsito matando menos, né? É alarmante. Nós desempenhamos as nossas funções, ações preventivas e ações de fiscalização. Todavia, é muito importante situações como essa, em que a Polícia Militar vem até aqui o espaço cedido pela emissora para trazer para o cidadão aí algumas dicas e alguns alertas no sentido de que todos possam contribuir para a redução desses números. Obviamente, a competência de fiscalização é nossa, a gente
gente vai desempenhar a nossa missão nos modos estabelecidos, nos limites estabelecidos em lei, mas a gente precisa que todos os condutores atuem também de forma responsável, de forma diligente e de forma prudente no trânsito. Uma vez que na própria tabela aqui nós temos que as causas presumidas aí com maior índice de acidentes no ano passado foram a falta de atenção e a desobediência a paradas obrigatórias. São regras básicas que são ensinadas no momento em que o condutor está aprendendo a conduzir o veículo e que acabam gerando aí, contribuindo de forma expressiva para esses números que nós temos aqui, seja do ano de 2025, seja do ano de 2026. Ô, Tenente, para a gente encerrar, eu queria saber da Operação Cavalo de Aço. Ela continua sendo proveitosa, continua combatendo os abusos no trânsito e também o crime, né? Porque faz uma operação ali, o que caiu na rede é peixe, né? Exato, a operação ela é programada, ela é realizada todos os meses, é uma operação que tem surtido efeitos bastante positivos, uma vez que no mês de março agora, durante a operação, o nosso GPMOR, que é o patrulhamento com as motocicletas, conseguiu abordar e realizar a prisão de 2 indivíduos por porte de arma de fogo. Então, durante as operações ali focadas nas motocicletas, foram presos 2 indivíduos, foram retiradas de circulação 2 armas de fogo, que talvez muito provavelmente seriam utilizadas para cometimento de outro tipo de crime. Então, o resultado ele é sentido na prevenção referente ao trânsito, mas também na prevenção criminal, uma vez que todos nós estamos alertas a todo tipo de situação e suspeição que possa desencadear algo mais gravoso, algum tipo de conflito entre facções existentes aqui na cidade. Muito bem, Tenente, vamos continuar falando do trânsito aqui no Alerta PM, porque a população nos pede para sempre falar sobre isso aqui. Com certeza. É algo que a gente depende aí, como eu disse, da atuação também dos motoristas, uma vez que a imprudência tem acabado contribuindo aí de forma negativa para números tão expressivos. E aqui eu aproveito a oportunidade também até para esclarecer para todos os telespectadores sobre a questão da embriaguez na condução de veículo automotor. Tem algo que tem sido registrado de forma contínua também pelas equipes do turno de serviço, e aí que fique bem claro para todos. São situações que podem, a depender do nível de embriaguez e de aferição no etilômetro, a situação será enquadrada somente como infração administrativa. Mas a depender da concentração de álcool no sangue, de ar alveolar daquele condutor, ele poderá ser preso em flagrante pelo crime de conduzir um veículo embriagado. E aí ele vai responder a um artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que traz uma pena de detenção para esse tipo de atitude. Ele vai responder criminalmente, além de ter o veículo removido, além de ter a CNH suspensa ou ter proibido o direito de obter essa CNH, e será conduzido à delegacia de polícia para as demais providências. Eu sou a favor de uma pena bem maior sobre isso aí. Prisão, 10 anos. O cara pegou bêbado no volante, porque isso para mim é tentativa de homicídio. O sujeito que bebe e sai dirigindo um carro está tentando matar alguém. Ou pelo menos, sabe, correndo o risco de matar alguém. É muito complicado isso aí. O que o Tenente está dizendo aqui, se não tiver a sua participação, é combate a dengue sem ninguém. Se todo mundo não participar, não chega a lugar nenhum. Tenente, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, aqui no nosso programa. Reforçamos mais uma vez aí a disponibilidade e a nossa disposição de toda a sociedade aí, não somente no trânsito, mas como uma ferramenta de garantia e segurança e a tranquilidade aí, a paz social da população ordeira. É para isso que a nossa missão é garantir a tranquilidade de todos. Obrigado, pode rodar. Olha, cuidar da sua família vai muito além dos momentos felizes. É também pensar no dia a dia, na segurança e na tranquilidade lá na frente. E hoje existem soluções que ajudam nisso de forma completa, trazendo economia, suporte e mais leveza para a rotina. Eu vou te mostrar agora como é possível se planejar melhor e ainda garantir benefícios que fazem a diferença de verdade. É aqui, ó, da Mina Ciclo. Põe na tela.
Em momentos difíceis, tudo o que a gente mais precisa é de tranquilidade. Mas a verdade é que quando não existe planejamento, junto com a dor vem também as preocupações, decisões urgentes, gastos inesperados. Por isso, ter um plano funerário é um ato de cuidado. Com a Mina Ciclo, você garante suporte completo nesse momento tão delicado, evita surpresas financeiras e ainda aproveita benefícios em vida com economia no dia a dia. É mais tranquilidade para sua família e mais segurança para você hoje. Quem ama, cuida antes. Fale com a Mina Ciclo agora e descubra como é simples viver com mais tranquilidade e economia. É isso. Cuidado de verdade é pensar hoje para evitar preocupação amanhã. E com a Mina Ciclo, você garante proteção, economia e mais tranquilidade para sua família sem pesar no bolso. Quer entender como funciona e escolher o melhor plano para você? É só entrar em contato agora nos números que aparecem aqui na tela. Mina Ciclo Benefícios. Presente em todos os ciclos da vida. Muito bem, a Polícia Civil deflagrou uma operação em Rio Paranaíba e desarticulou um esquema de desvio de recursos em uma empresa do setor hortifrutigranjeiro. É esperto para tudo quanto é lado. O prejuízo já identificado ultrapassa R$1 milhão e as investigações apontam que esse valor pode ser ainda maior. Põe na tela, pode rodar. A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou uma operação em Rio Paranaíba que desarticulou um esquema de desvio de recursos de uma empresa do setor hortifrutigranjeiro com prejuízo já identificado superior a R$1 milhão. De acordo com as investigações, a principal suspeita teria se aproveitado do cargo de confiança que ocupava para fraudar registros internos e se apropriar de valores pagos por clientes por meio de manipulação de romaneios, alterações em planilhas, concessão de descontos fictícios e lançamento de pagamentos como quitados sem um repasse ao caixa da empresa. A Polícia Civil também identificou indícios de retirada indevida de documentos e exclusão de dados de computadores numa tentativa de dificultar a apuração e ocultar provas. Diante dos elementos reunidos, a Justiça autorizou medidas como mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e fiscal, além de bloqueio de bens e valores. Durante a operação foram apreendidos documentos, celulares, computadores e mídias eletrônicas que serão analisadas. 6 imóveis localizados em São Gotardo foram sequestrados judicialmente, além do bloqueio de contas bancárias da investigada e do marido. As apurações contam ainda que parte desse dinheiro teria sido transferido para contas de terceiros, numa tentativa de ocultar a origem dos recursos. Outro ponto destacado é a incompatibilidade entre o padrão de vida dos investigados e a renda declarada, o que reforça a suspeita de enriquecimento ilícito. A operação contou com policiais civis do Rio Paranaíba e São Gotardo, e as investigações seguem em andamento para identificar a real dimensão do prejuízo e possíveis outros envolvidos no esquema. Vai fazendo, acha que não descobre, né? E tem uns que começam a fazer e ainda ostentam. Quem ganha pouco sai aí de carro importado, compra mansão, e aí não tem jeito, né, meu irmão? Principalmente numa cidade menor, numa cidade pequena, descobre mesmo, não adianta. O doce de leite Diet da Copatos é a opção perfeita para quem busca uma alternativa mais leve sem abrir mão do sabor que você ama. Com apenas 18 calorias por porção de 20 gramas, o equivalente a uma colher de sopa, ele apresenta baixo valor energético e reduzido teor de carboidratos, tornando-o uma escolha inteligente para quem se preocupa com uma alimentação equilibrada.
Mesmo na versão diet, o doce de leite mantém a textura cremosa e o sabor marcante, resultado da tradição e do cuidado, que fazem parte, claro, da produção Copatos. Ideal para acompanhar pães, torradas, sobremesas ou simplesmente saborear sozinho. Leve, saboroso e versátil, o doce de leite diet Copatos é a sua escolha doce, com menos calorias e mais sabor. Copatos, sempre presente. Muito bem, agora é hora de falar de esporte. Pode rodar. O Esporte Clube Mamoré anunciou a contratação de mais um jogador. Esse aí, ó, o goleiro Guilherme Zucconelli. Está contratado aí para a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Com 25 anos, Zucconelli chega com bagagem e título recente. Ele foi campeão da Taça Paranaense 2025 pelo Cianorte Futebol Clube. O atleta também traz na carreira a formação nas categorias de base do Cruzeiro. E a sua última passagem foi pelo Esporte Clube São Bento, onde disputou a Série A2 do Campeonato Paulista. E eu vou falar uma coisa para você, vem com credencial, viu? Porque disputar a Série A2 do Paulista não é como disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro, não. Lá tem time fortíssimo na Série A2, times com altos investimentos, times que realmente têm bons jogadores, porque se não tiver, não fica. Na Série A2 cai para a Série A3, né? E eu sou meio indignado com esse negócio de Série A, Série B, primeira e segunda divisão, porque é uma divisão do futebol. É uma divisão do campeonato, né? Tem aqueles que são da primeira divisão, da segunda divisão e da terceira divisão. Esse aí disputou a segunda divisão do estado de São Paulo. Fortíssimo campeonato, é muito forte, com grandes jogos, com muito público, né, com investimentos da Federação Paulista de Futebol, com grandes investimentos das empresas, investimentos dos clubes, né? Então é mais um jogador que chega para o Esporte Clube. Tem cara de goleiro, viu, rapaz? Não tem, Oli? Tem cara de goleiro. Não tem, cara. Goleiro é assim, meio. Tem uma aparência. Meio nerd. Não é? É uma aparência diferente. Guilherme Zucconelli, goleiro contratado pelo Esporte Clube Mamoré. Pode rodar. Hora de falar para você da clínica médica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Hoje eu estou aqui na Clínica Medic Mais, um espaço pensado para quem busca atendimento de saúde com qualidade, organização e preços acessíveis. Logo na entrada, a gente já percebe o cuidado no atendimento. Uma recepção preparada para acolher bem cada paciente, com agilidade, orientação clara e aquele atendimento humano que faz toda a diferença. A Medic Mais oferece consultas médicas em diversas especialidades, sempre com profissionais capacitados, prontos para ouvir, avaliar e cuidar da saúde de forma responsável e acessível. Tudo com agendamento facilitado e sem burocracia. Além das consultas, a clínica conta também com uma estrutura completa de exames, trazendo mais comodidade para o paciente que consegue resolver tudo num só lugar, com confiança, com a segurança nos resultados. E na área odontológica, a Medic Mais oferece tratamentos que vão desde a prevenção até os procedimentos mais completos, sempre com foco em cuidado, orientação e bem-estar do paciente. A proposta da Medic Mais é simples e muito importante.
cuidar da saúde das pessoas, oferecendo atendimento digno, estrutura de qualidade e profissionais preparados para receber você e a sua família. Se você procura uma clínica completa, organizada e com atendimento acessível, vale a pena conhecer a Clínica Medic Mais. Faça como eu, como minha família. Cuide da sua saúde com quem entende do assunto. Muito bem, tá aí. Cara bacana esse aí que tá fazendo esse mexão aí, né? E olha, amanhã tem para você lá na Clínica Médica Medic Mais. Oftalmologista, dermatologista, psiquiatra, endocrinologista, ortopedista e tem também otorrinolaringologista. Combinado? Então tá aí, Clínica Médica Medic Mais. Agora eu tô aqui, tô ali, tem 30 câmeras aqui agora, eu tô ficando meio doido, viu, Ulisses? Você precisa de me ajudar aí, né? Olha, um homem de 24 anos foi preso pela manhã após abordagem da Polícia Militar Rodoviária a um ônibus de transporte interestadual. O fato aconteceu na BR-146 aqui em Patos de Minas. Durante a operação Última Parada, que tem por objetivo combate à criminalidade nas rodovias, foi abordado o ônibus que saiu de São Paulo com destino a Macaúbas, na Bahia. No decorrer da fiscalização, foi constatado que contra um passageiro de 24 anos havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo expedido pela comarca de São Gotardo, aqui em Minas Gerais. E aí, não tem jeito, né? Aí o cabra foi pro pote, não seguiu viagem, parou no meio do caminho e a polícia tem que fazer isso mesmo, garantir essa segurança nas estradas, né? Todas as polícias, tanto a Polícia Militar Rodoviária quanto a Polícia Rodoviária Federal, tem esse departamento, né, de combate ao crime. Não é só fiscalização, não é só radar, não é só pedir documento, fazer a fiscalização dos documentos do veículo e dos documentos pessoais da pessoa, isso faz parte. Agora, tem uma outra parte que é a questão do combate ao crime nas estradas e isso funciona muito bem. Vamos lá de pamonha? A melhor pamonha de Patos de Minas é feita por quem? Responde aí para mim. Olha, tá aí na tela para você. É a Pamonharia Cristo Rei, fazendo para você a melhor pamonha de Patos de Minas. Tem pamonha de doce com queijo e chocolate, de doce com queijo e goiabada. Tem também pamonhas de sal com queijo, pamonhas temperadas com lombo, com frango, com linguiça, com pimenta e tem a pamonha assada. Essa aí, ó, de doce, de sal, para o seu café da manhã, para o seu café da tarde, para o seu lanche da noite. Uma delícia! 7 sabores de pamonhas feitas todos os dias. Além disso, tem mingau de milho e suco de milho verde. Ah, lá também tem uma grande variedade em sorvetes. Mais de 40 sabores de milkshake e açaí. E não para por aí. Olha, quer adoçar sua vida? É lá também na Pamonharia Cristo Rei. Tem doces da roça, geleia de mocotó, rapadura, cocada, goiabada, doce de leite, doce de manga, doce de amendoim, doce de queijo e muito mais. Todos os dias, inclusive domingos e feriados, aberta a partir de 10 da manhã até as 9 da noite, com pamonhas quentinhas para você. Tá com água na boca? Que nem eu? Olha aqui o telefone, tá aí na tela. 3822-7417. 3822-7417, é só você ligar, chega na hora aí na sua casa, rapidinho, você pode pedir pelo iFood também. Lá tem uma equipe prontinha para te atender, preparada. Chegou o seu pedido, já sai a pamonha rapidinho. E a Pamonharia Cristo Rei fica ali na rua Sergipe, esquina com a rua Pernambuco. Pamonharia Cristo Rei, hoje não tem melhor. A melhor pamonha de Patos de Minas é essa aqui, ó. Pamonharia Cristo Rei. O boletim epidemiológico dos casos de dengue, chikungunya e zika
mostrou que até segunda-feira, os 21 municípios da área de abrangência da Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas registraram 147 casos confirmados de dengue e 3 de chikungunya. A incidência é considerada baixa. De acordo com o boletim, foram verificados 584 casos prováveis de dengue nesses primeiros meses de 2026. Desse total, 147 casos foram confirmados para a doença. Não há óbito confirmado ou investigação, não tem investigação sobre óbito. Porém, 2 casos foram considerados graves. Em relação à chikungunya, na região foram registrados 7 casos prováveis da doença, dos quais 3 foram confirmados. Não há óbito confirmado ou em investigação também. Quanto ao vírus Zika, até o momento não há nenhum caso provável ou confirmado. Não há óbito confirmado ou em investigação. Em toda a região, o quadro é considerado de baixa incidência. No entanto, as autoridades em saúde continuam pedindo à população para que adotem as medidas necessárias para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E olha, esse aí é um caso que, se não tiver a sua participação, não adianta, viu? Não adianta mesmo. Tem que ter a sua participação para combater o Aedes aegypti. Cuide do seu quadrado. Tá combinado? Então tá bom. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Por hoje é só, mas amanhã tem mais, viu? Amanhã nós estaremos aqui para mais um programa Gui Boaventura a partir do meio-dia com você. Um abraço, boa tarde, tchau. Até lá!